Hello, I'm here. Oh. Hi. Hi. How you doing? I'm well. How's everything with you? Pretty good, actually. It's really nice to meet you. Yeah, it's nice to meet you too. Oh, what do I call you? Do you have a name? Yes. Samantha. Really? Where'd you get that name from? I gave it to myself, actually. How come? 'Cause I like the sound of it. Samantha. Oi, gente, esse é o ArquiCast 58, meu nome é Adilson e hoje a gente vai retomar um dos temas que vocês gostam muito de ouvir, que a gente vai fazer o Arquitetura e Cinema hoje. E dessa vez a gente vai falar sobre um filme que vocês pediram pra gente fazer, que é o Her, do Spike Jonze. Bom, pra gente não dar muita orelhada aqui, que a gente sempre dá umas orelhadas, né? A gente chamou aqui uma jornalista que, vou dizer que é especializada em cinema, mas eu acho que ela vai saber explicar melhor, que é a Janaína Pereira. Boa noite, Janaína, tudo bom? Boa noite, Adilson, tudo bem? Tudo certo. Janaína, por favor, se apresente às pessoas que estão ouvindo a gente. Bom, eu sou carioca, né? Acho que o sotaque já deu para perceber um pouquinho, mas eu moro em São Paulo já há bastante tempo. Eu sou jornalista com especialização em cinema. Já trabalho com cinema há mais ou menos uns 10 anos. Escrevo para alguns sites e revistas, faço críticas, entrevistas de artistas, vou lá fazer as coletivas, conhecer os bastidores dos filmes e estou aí na estrada, viajando, cobrindo festivais de cinema fora do Brasil também. Já cobri Berlim, Cannes, atualmente já há 9 anos eu cubro o Festival de Veneza, que nos últimos anos tem sido o principal festival para lançar os filmes para o Oscar, que é o prêmio que as pessoas realmente conhecem, né? Ganhou o Oscar, aí o filme fica famoso, né? E também já participei de um livro chamado Negritude, Cinema e Educação, que é um livro para o ensino fundamental, que aborda filmes sobre negros, né? E as temáticas desses filmes são levadas para as salas de aula para a garotada discutir e debater. Que também é uma forma do cinema não ser visto só como entretenimento, né? Como a gente vai fazer aqui hoje, né? Que é uma discussão a respeito de um filme que vai além do que simplesmente as pessoas vão ao cinema para se divertir. Então é legal a gente também debater o cinema dessa forma. Muito bom. Obrigado pela sua presença, pelo seu tempo. A gente sabe que você é tarefadíssima aí também. Então, obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço o convite. Quem está comigo para conversar com a Janaína sobre o filme Her é a Lili. E aí, Lili, tudo bom? Tudo bem, Adilson, tudo bem, Janaína, obrigada aí mais uma vez pela disponibilidade e bem afim aí desse papo. Adoro cinema, ótima oportunidade de estar com uma pessoa que tem muito a oferecer pra gente e inclusive fofocas, né? Exatamente. Se tudo der certo, a gente também vai fofocar um pouco aqui, né? Assim, adoraria saber de detalhes, né? Mas vamos ver até onde a gente vai. A ideia não é essa, eu sei, né? Mas assim, a gente joga uma fofoquinha aqui, outra ali, a galera vai gostar também. Com certeza. Tá aqui também com a gente o Rafa. Fala, Rafa, tudo bom? Olá, pessoal, boa noite. Vamos aí falar sobre esse filme super bacana. Obrigado pela presença, Janaína, Lili e Adilson. Vamos partir para a pauta, então. Voltamos com mais uma leitura de comentários e outras cositas más. Estou aqui com Lili. Tudo bom, Lili? Tudo bem, querido. E você? Tudo jóia, graças a Deus. Beleza. Lili, como é que essa galera entra em contato conosco? Bom, a galera consegue falar com a gente nos nossos canais aí já tradicionais, né, e que as pessoas conhecem, que é tanto lá no nosso site, né, no arquicast.com.br. Pode deixar um comentário lá no final, né, de cada episódio. Via rede social, no Instagram, né, @arquicast, no próprio Facebook também, a gente consegue interagir bem por lá, Twitter. No nosso e-mail, né, o contato @arquicast.com.br. A gente tem episódios, ainda temos episódios no YouTube? Quinzenais? Sim, episódios de 15 em 15 lá no YouTube. E agora também estamos, que é uma novidade, né? E é uma maravilha, no Spotify, né? Então, mais acessíveis do que nunca. Você consegue ouvir a gente também
pelo Spotify, além dos aplicativos de podcast, além do próprio site, né? Que eram nossos veículos tradicionais, não é isso? Exatamente. Ou seja, não tem desculpa para mostrar para os amigos, para ouvir em qualquer outro lugar. Não tem desculpa mesmo. Apresente para os seus amigos, apresente para quem você gosta e quem gosta de arquitetura também. Uma coisa que vocês podem perguntar pra gente é o seguinte: Dilson, Lili, como é que é melhor para vocês? Pra gente tanto faz, desde que vocês estejam ouvindo a gente, tá? Não faz diferença, assim, nem de acesso, nem de qualidade, assim, né? Não é o caso, né? Mesmo mais uma maneira de poder ouvir, né? Exatamente, é mais uma maneira de vocês poderem ouvir, encher o saco da gente, comentar lá à vontade. É isso, certíssimo. A gente tem um comentário lá no Instagram, né, Lili? Isso, temos um comentário da Denise Rodrigues. Denise Rodrigues 84 é o nome do perfil dela. É um recadinho direto para você, professora Dilson, né? Ela foi sua aluna na UFJF, parece. Olha só. Pois é, vamos ver o que ela vai dizer aqui sobre você, professora Dilson. Lembrando aí que o cast, né, que ela tá comentando foi justamente sobre os professores, né? Aquele bate-papo de vida de professor e tal. Aí ela falou assim: a Dilson foi meu professor na UFJF. Lembro bem dele reclamando da conversa paralela e como minha turma falava. Ela admite aqui. Não, realmente, conversa paralela é uma coisa impossível. E aí, vamos lá, continuando. Mas é ruim mesmo quando tem alguém batendo papo na aula. Hoje, mais madura, reconheço isso. Desculpa, Dilson. Tá perdoado, Denise, tá perdoado. Bom, ela passou? Passou. Ela é arquiteta, ela é muito boa arquiteta agora, mexe com obra, enfim. Aí ela continua: uma situação que considero desafiadora na arquitetura é não deixar seu gosto estético pessoal influenciar na avaliação do projeto do aluno. Como é isso, professores de PA e projeto arquitetônico? Já aconteceu de algum PA de aluno ser tecnicamente correto e funcional e ser algo que corriqueiramente é tido como belo por aí, mas não ser esteticamente agradável para você pessoalmente? E professores de outras disciplinas, vocês já tiveram que corrigir algum erro muito grotesco em alguma prova, trabalho ou até mesmo em alguma apresentação de seminário? E aí ela deixa aí no ar algumas perguntas, né? E aí eu pergunto pra você primeiro, Adilson, que é o professor da Denise. Cara, então, sobre corrigir erro muito grotesco é toda hora, tá? A galera tá pecando português feio, bicho. Mas é toda hora que a gente corrige erro de português, resposta que não faz sentido. Isso é bem normal. Infelizmente. Pois é. É mais difícil quando tem uma apresentação muito errada, assim, mas acontece, né? E a gente tem que explicar e tal, e até fica, às vezes, aquele climão na sala, né? Porque tanto o professor sabe que o trabalho tá ruim, quanto o aluno também sabe. Fica aquela coisa assim, esperando o professor falar alguma coisa. Mas isso é toda quinta-feira, praticamente, assim. Pra você, Lili, o que você acha aí? Bom, eu já dei aula teórica há muito tempo, eu não dou. Hoje em dia eu dou só aula prática de projeto urbano, né? E arquitetônico também. E assim, eu não sei, é até difícil responder essa pergunta, né? Eu devia perguntar para os meus alunos, né? Assim, pra mim é meio complicado. Mas eu não acho que eu deixo meu gosto interferir, não, sabe? Até porque, né, assim, a gente sempre foca no processo de desenvolvimento do projeto muito mais do que na solução a que se chega. Então, não é realmente um debate sobre estética, sobre questões formais e compositivas, que é o que eu estou valorizando durante as orientações. Eu estou valorizando a compreensão do processo de projetos, eu estou usando as ferramentas certas para representar e para desenvolver a minha ideia, se eu estou fazendo um bom diagnóstico. Então, talvez, assim, até pelo meu perfil e estar mais atrelada à questão de projeto urbano, tenha uma margem talvez mais segura aí para trabalhar e tentar não me envolver tanto nesses achismos, né? Mas é uma coisa que eu sempre combati, porque quando eu era aluna também me incomodava, né, assim, muitas vezes eu já ouvi isso, eu não gosto, mas eu não gosto por quê? Eu não gosto porque eu não gosto, né, assim, aí aquela coisa assim, critério, sem muito motivo, o que eu faço com essa formação enquanto aluna, né, assim, eu acho que a opinião, ela pode até vir, né, mas ela deve ser anunciada como opinião, mas não pode ser critério de avaliação. Um professor pode até comentar alguma coisa, deixando isso explícito, mas dizendo, mas isso não é demérito nenhum, estamos só conversando aqui sobre uma coisa. Enfim, acho que é por aí. Obrigada, Denise, viu? Muito obrigada pela participação aí com o seu comentário, né, e ela faz ao final um elogio. Obrigada por ouvir a gente e vamos que vamos. Bom, sem mais delongas, então a gente vai deixar vocês com o episódio da quinzena, que é sobre o filme Her, do Spike Jonze. O papo foi muito bacana, né, Li? Muito bacana, muito bom. Muita fofoca, ok. É verdade, cheio de detalhes internos, sórdidos, assim, da produção, né? Isso aí. Deixamos vocês com mais um episódio da quinzena e divirtam-se e até mais, gente. Até mais.
Okay. What about them? Describe that couple over there. Okay, well, he looks like he's in his 40s. A little heavy. She's younger than him. Oh, and she looks like she loves their kids. Actually, I don't think they're his kids. No? He's a little formal with them. I think it's a newer relationship. I love how he looks at her and how relaxed she is with them. You know, she's only dated fucking pricks. And now she finally met this guy who's like so sweet. I mean, look at him. He's like the sweetest guy in the world. I kind of want to spoon him. Bom, primeiro, antes da pauta, a gente queria saber umas fofoquinhas da Janaína, porque a gente ficou sabendo que ela chegou a conhecer, algumas asas pra se conhecer, o Joaquin Phoenix, né? Que foi o protagonista do filme Her, né, Janaína? Então, o Her é um filme que foi bastante badalado na época, né? Que ele foi lançado, concorreu ao Oscar, ganhou, o Spike Jonze ganhou o prêmio de roteiro, né, original. E o Joaquin Phoenix, ele é um ator que gosta desses personagens meio esquisitos, né? Como no filme ele faz aquele cara solitário e tal, que tem um relacionamento lá com aquela voz que sai do computador, que é a temática que a gente vai falar aqui hoje. Quando eu o conheci, ele estava lançando um filme chamado The Master, o Mestre, que depois foi lançado no Brasil como o Mestre, do Paul Thomas Anderson. Ele é o protagonista e o Philip Seymour Hoffman. E aí, isso foi no Festival de Veneza, a coletiva lotada. A primeira pergunta que fizeram pro Joaquin, uma pergunta sobre o filme mesmo, como é que ele tinha caracterizado o personagem e tal, alguma coisa assim. E ele deu um assim, não sei, e levantou e foi embora da coletiva. E só voltou no final, emburrado. Será que ele não estava dando uma daquela de já tá vivendo um outro personagem? Ele tem umas desculpas dessa, não tem? Um negócio assim, todo misterioso, né? Ele é chato. Ele é... Poxa, não fala isso, eu sou fã dele, você vai quebrar meu negócio com ele logo no início da conversa. Eu acho ele um ótimo ator, inclusive ele ganhou o prêmio em Veneza de melhor ator, que é a Copa Volpi de melhor ator, dividiu com o Philip Seymour Hoffman por esse filme, The Master. Quem foi receber? O Philip Seymour Hoffman, sozinho, o Joaquin Phoenix não foi. Eu acho ele um excelente ator, mas ele é aquele tipo de ator que não gosta de dar entrevista. Tanto que esse ano em Veneza ele estava com o filme The Sister Brothers, que vai estrear aqui no Brasil ano que vem, e ele não apareceu. Então eu acho melhor o ator não ir, entendeu? Se o cara tem má vontade, não gosta de dar entrevista, não vai, tudo bem. É muito chato pro jornalista, quando você tá lá, a pior coisa que tem é você precisar fazer a entrevista e a pessoa não te responder. É muito ruim. É melhor não ir. Então ele é desse tipo, assim, ele não gosta de dar entrevista. Teve uma fase também que ele meio que encarnou um personagem, né, pra fazer um filme e ninguém tava entendendo o que ele tava fazendo, que ele virou um rapper, e aí foram descobrir que ele tava fazendo um mockumentary, né? É por isso que eu acho que também convidam ele pra esses papéis, né, porque ele tem essa coisa meio, assim, esquisita na vida. Eu adoraria conhecê-lo de qualquer forma, né, se você puder falar isso com ele eventualmente, oportunamente, eu vou achar ótimo, assim. Apresenta o ArcCast pra ele vai ouvir. Vai entender tudo. Olha, eu acho que... Bom, vai saber, né? As pessoas, assim... Eu acho que ele não vai mudar, mas eu acho que ele também vai ficar aparecendo muito nos festivais. É realmente uma coisa que você vê que ele não gosta. Tem artista que realmente não gosta. Mas eu posso falar da Scarlett Johansson também, que eu conheço ela, viu? A voz... Eu também adoraria conhecê-lo, pode passar o mesmo recado. O que você vai passar pra ele, você pode passar pra ela, é assim, né? A vontade é a mesma. A Scarlett Johansson, provavelmente, todas as atrizes que eu conheci pessoalmente, nenhuma causou tanta fascinação em homens e mulheres como o Scarlett. É impressionante, assim. Jornalistas não conseguem nem fazer pergunta direito pra ela, porque é tanta, assim, admiração. Jura? E eu brinco dizendo que quando um artista bonito entra no lugar, o mundo para e a vida finalmente faz sentido. E a Scarlett é dessas, assim, o mundo parou
E aí as pessoas ficam olhando e admirando. Mas ela é muito na dela, assim, e ela faz bem o papel dela. Ela sabe que ela é uma mulher bonita, então na hora do tapete vermelho ela vai lá, tira foto com os fãs e dá autógrafo. Nas entrevistas ela é muito na dela. Aliás, a história da voz. A voz dela, ela faz, no normal dela, ela faz uma voz super sensual pra falar. Eu não sei se ela fala assim o tempo inteiro, mas nas entrevistas ela é assim. Eu acho que ela deve ser sensual o tempo inteiro mesmo, não é possível. Porque não tem nenhum filme que ela não seja. Me fala um filme que ela não está sensual. Ela cai de banana, de bunda no chão, ela é sensual. Já é uma coisa dela mesmo, né? É porque tem isso. Alguns atores, a gente, quando entrevista, você nunca sabe se é o ator ou se ele é um personagem. Os comediantes são muito assim. Eles sempre querem fazer uma piadinha no meio da entrevista, sempre fazem uma gracinha. Os atores de comédia têm muito isso. Como a gente está falando do Joaquin Phoenix, que tem esse tipo meio esquisito, o artista encarna aquilo e vende aquilo e ele é aquilo, né? E a Scarlett é isso, ela é super bonita, tem essa coisa toda sensual e tal. E aí a escolha dela para fazer a voz da co-protagonista do Han faz todo sentido, porque ela realmente passa isso. Né? E ela foi super elogiada, né, pela atuação, não foi? Não teve algo assim, não sei se chegou a concorrer a algo, mas eu me lembro que foi, assim, na época, algo muito comentado, assim, como que a interpretação dela era fantástica, assim, só na voz. Ela ganhou o prêmio de melhor atriz no Festival de Roma, e foi bastante discutido, mas é só a voz, gente, mas, né, os dubladores vivem assim, não é? Então, é super difícil trabalhar só com a voz. Fizeram campanha, né, para ela concorrer ao Oscar, porque o Oscar tem disso, né, tem campanha, feito os estúdios fazem campanha mesmo para os filmes, os artistas serem indicados, e como o filme fez muito sucesso e conseguiu, né, as indicações e ganhou o Oscar de roteiro original, tinha-se a esperança que a Scarlett conseguisse indicação como coadjuvante, mas acabou não acontecendo, né? Mas eu acho que super merecia pelo menos a indicação, porque realmente ela tá super bem no filme e é um trabalho muito difícil. Agora, eu posso fazer um comentário aqui que eu revi o filme ontem e hoje, assim, né? Eu já tinha visto há mais tempo, em função do cast eu vi de novo. Cara, eu não me lembro da primeira vez eu ter assimilado, assim, o puto elenco que é, além dos dois, né? Do Joaquin Phoenix e dela, da Scarlett Johansson. Primeiro, a Amy Adams, né? A Amy Adams me aparece ali super secundária lá em 2013, sei lá, né, que é o filme mais ou menos. Amy Adams, a Rooney Mara, até aquele mais ou menos do Chris Pratt, mas que depois, né, assim, hoje em dia tá se dando bem aí, não é nada demais, mas pô... Não, ele é bonito. Não, e ele faz lá a parte dele, né? Mas é que ali a gente até esquece que ele tá no filme, né? Porque ele tá totalmente diferente também. Deve ter dado trabalho, deram uma acabadinha nele, assim. E eu falei, gente, quanta gente boa, né? Eu fiquei impressionada, assim. Acho que isso tem muito a ver também com o próprio diretor, né? Assim, a capacidade de reunir também um elenco de peso ao seu redor, né? O Spike Jonze, ele vem da publicidade, né? E ele, durante muitos anos, ele foi diretor de videoclipe, né? Sempre trabalhou com música e tudo mais. É o ex-marido da Sofia Coppola, né? Para quem não sabe, para quem não lembra. O filme dela, o Encontros e Desencontros, é baseado na vida dela com ele. Ah, é? Pra quem não sabe, a gente já fez um cast sobre encontros e desencontros, né? Só pra retomar aí, fazer a propaganda. A gente só não deu essa informação fundamental, isso aí a gente não sabia. Quando ela era casada com ele viajava muito pra fazer os clipes, acompanhar as bandas e tudo mais, e ela ficava no hotel, e teve uma época que eles passaram um bom tempo no Japão. Então ela ficava no hotel e ele ia trabalhar. E o casamento não terminou bem, na época foi um bafão, assim, quando eles se separaram e tal. E aí... ela já tinha feito Virgens Suicidas, né? E aí fez Encontros e Desencontros e se tornou uma das diretoras mais queridas, assim. A Sofia é muito reconhecida como uma boa diretora, né? E é uma volta por cima bem legal, porque ela, como atriz, foi muito esculachada, digamos assim, né? Quando ela atuava. Pra quem não lembra, né? Do Poderoso Chefão 3, que destroem ela, né? Então, o Spike Jonze é curioso também, porque a gente fala... do Han, foi o último filme dele em 2013, ele não fez nada depois. É engraçado, depois você falou isso que caiu a ficha pra mim, que a gente tinha comentado antes aqui em off, que foi o último filme dele. Eu pensei que tinha sido Onde Vivem os Monstros, mas foi o Han que foi o último, né? Que é meu preferido, Onde
vivem os monstros. E ele tem poucos filmes, na verdade, né? É que ele tem alguns filmes, como o próprio Her, Quero Ser John Malkovich, o Adaptação, que vem nessa história do elenco que a gente está falando, que ele consegue reunir esses elencos, porque ele realmente é querido ali por esse pessoal que quer fazer um filme mais alternativo, digamos assim. A gente pode dizer que o Her é o filme mais comercial dele, embora, quando você vê a sinopse, ele não é um filme comercial, né? No primeiro momento, você vai ao cinema para ver a história de um homem solitário que se apaixona por uma voz que sai do computador. Nem quando você está assistindo o filme também não passa tanto esse apelo comercial, né? Eu não acho um filme apelativo, assim. Pois é verdade. Mas o roteiro é muito bom, né? E a forma como ele conta a história, os atores, tudo que está englobando ali, o figurino, a fotografia, tudo funciona muito bem. Então, acabou se tornando um filme comercial, mesmo sem ser. Como ele é um diretor mais alternativo, assim, e o roteiro é dele, né? Os outros filmes, nem todos, os anteriores dele, nem todos os roteiros são dele. Mas Entendi. o Her, ele teve a ideia em 2004, e ele só conseguiu fazer o filme em 2013. Então tem todo um processo, né? E aí ele deve, com certeza, estar aí pensando em alguma coisa pra fazer por aí. Não conheço o Spike Jonze ainda, mas o dia que conhecer, vou dizer pra ele que comentamos sobre o filme dele, né? Isso, e passa meu zap. A gente já pediu pra você passar o zap pra... passa o zap. meu Não, zap. da Scarlett Johansson eu faço questão, tá? Hey, how's it going? Good. Any emails today? Just a couple from your credit card company. Oh, okay. Good. I So I wanted was to thinking... Sorry. I'm sorry, you go first. What were you gonna say? Just that last night was amazing. It feels like something changed in me and there's no turning back. You woke me up. Oh, great. But I should tell you that I'm not in a place to commit to anything right now. I just want to be upfront with you. Yeah? Did I say I wanted to commit to you? I'm confused. Oh, no, I was just worried. Okay, well, don't worry. I'm not gonna stalk you. A gente circundou o filme de uma maneira muito interessante. A gente falou dos atores, falamos do diretor, que é roteirista também. Agora a gente podia entrar um pouco mais na história, né, do filme, né? A história é de um cara que aparentemente solitário e que trabalha descrevendo carta, né? Ele, ao invés de escrever, ele fala as cartas e aí as cartas vão lá se escrevendo, né? Como se fosse um comando de voz que ele dá e vai escrevendo tudo. E é um serviço que parece ser uma coisa meio futurista, assim. Pelo menos o filme tem uma ambientação que dá a entender que é mais futurista. Apesar de uma coisa que o Rafa ter falado, que é, ao mesmo tempo que você tem umas referências do futuro, eles vestem as roupas do passado, né, Rafa? Você tinha comentado uma coisa dessas? Né? Isso, tinha assim, o figurino traz a gente meio que uma âncora, assim, pra uma realidade, assim, sabe? Ao mesmo tempo que se trata de um romance num tempo que é indeterminado, né, essa pasteurização, assim, da vestimenta, até do comportamento, dos códigos, né, da maneira como as pessoas se relacionam, ninguém usa uma gíria diferente, né? Então, assim, eu acho que isso traz a gente meio pro presente, né? E por isso acho que faz a obra, assim, tocar muito, né, a gente. Ela não é uma ficção científica, vamos dizer assim, onde a gente tá fora desse mundo. A gente tá totalmente dentro desse mundo, desses dilemas e tudo mais. Pra mim também não é algo muito no futuro, não. Eu não tive essa sensação, não. Eu acho que é mais uma questão da tecnologia super avançada, mas em termos de cidade, de ambientação, assim, eu acho que é bem próximo da gente. Mas, e só comentando pra falar esse negócio da roupa, só dos homens, né? As mulheres não têm uma marcação, assim, de figurino tão, pelo menos não me chamou atenção. Dos homens é aquela coisa, aquela calça praticamente no peito. Aquela calça centropeito, né? É muito louco. Tampa o umbigo, né? Impressionante, lá em cima, né? Caraca, assim, né? Mas dos homens, todos vestindo a mesma coisa, né? As mulheres não, né? Elas variam mais, Normais, né? Normais, assim. Eu acho que a Janaina pode confirmar isso, mas a roupa também dá o tom do personagem, muitas vezes, né? Se é um cara mais compenetrado, mais tímido, mais introspectivo, né?
né? Quando a gente começa a ver, a gente começa a perceber que ele é um cara, além de ser solitário, ele sofreu uma desilusão amorosa e tal. Até que uma dessas andanças de ida pro trabalho, ele vê que tem um sistema operacional novo que estão vendendo que é revolucionário, né? Essa questão da roupa, sim, inclusive em muitos filmes ou séries ou novelas, a mudança do personagem começa com a roupa, né? Aqui o personagem é mais tímido, usa tons pastéis, aí dá uma virada aí do personagem, aí começa a usar tons mais fortes, então o figurino tem muito a ver com isso. Eu acho que nesse caso, o filme ele se passa num futuro próximo, por conta dessas questões da tecnologia, então eu imagino que ele seja tratado num futuro próximo, e a questão da roupa ali, na minha visão, ele meio que mostra essa questão da globalização mesmo, né? Que a gente vai para os lugares mais distantes, mas está todo mundo mais ou menos igual. E a moda é uma das coisas que chegam mais rápido, né? As roupas são lançadas e viram moda no mundo inteiro e todo mundo se veste mais ou menos igual. Eu acho que ele quis mostrar essa questão da globalização mesmo, que, sabe, assim, a gente se veste mais ou menos igual, a gente é mais ou menos parecido, a forma como as pessoas lidam com o sistema operacional, né? De repente você percebe que todo mundo tem o seu sistema operacional. Olha o spoiler aí, Lili. Ah, mas quem vai ouvir, quem vai ouvir esse cast já viu o filme, imagino eu. Sei, não, tá é verdade, a ideia é pós-filme, né? Mas, então, eu acho que por tudo isso a roupa está incluída nesse contexto, entendeu? Dele querer mostrar que as pessoas acabam seguindo um padrão, que não é muito diferente do que a gente vê hoje, né? Hoje em dia é assim, e por isso que eu penso que é um futuro próximo. Ele pegou muito os elementos da nossa realidade e transportou para um futuro logo ali. E essa questão da roupa que veio nos anos 70 e tal, a gente também continua até hoje revisitando os anos 70, 60, com as roupas, talvez não os anos 80, que era aquela coisa meio, né, colorida. A gente vê muito ombreiras, mas não é o caso. Mas acho que é nesse contexto que o figurino conversa com o filme. Sabe uma coisa que eu acho também? É que, assim, geralmente numa cidade cosmopolita, você tem o oposto, né? Você tem as pessoas, cada uma vestida de um jeito, vários estilos ao mesmo tempo, usando os espaços, né? E lá, e esse tom aí, meio que todo mundo usando o mesmo tipo de roupa, numa cidade que ela é pra gente hoje uma visão de uma cidade mais evoluída, né, com arranha-céus e tudo mais, me passa um pouco a impressão de que eles não estão ali numa metrópole, eles estão ali possivelmente uma cidade interiorana do futuro, sabe? A cidade é Los Angeles, né, eles escrevem umas 2 vezes no filme, mas continua. Mas isso é um pouco Los Angeles é um pouco assim, de fato. Não, verdade, sim, verdade. E assim, a gente não sabe quando se passa Los Angeles, pode ser uma nova Detroit, né, que era, né, o ápice da, né, entendeu? E assim, essa coisa de todo mundo monotônico, usando o mesmo tipo de roupa, assim, há de certa forma essa perda de uma diversidade, né? Que eu não sei se é por conta dessa questão aí de simular uma cidade do interior ou mesmo porque a cultura tá convergindo, né? Para as pessoas acabarem gostando das mesmas coisas, né? Assim, não sei. É uma viagem, enfim. Mas ele é Los Angeles. Ele filma em lugares que são característicos. É a maioria das tomadas externas são em Xangai. Sim, né? mas eles pegam algumas tomadas de Los Angeles também. De ícones arquitetônicos, o Walt Disney Concert Hall, por exemplo. Você também viu? Eu vi também. Sim, ele vai no jardim, ele vai na parte interna, ele vai no Staples Center também, se eu não me engano, ali, passa pelo Staples Center. Então, assim, várias vezes eu reconheci Los Angeles. Mas, realmente, pega, assim, a área, tipo, downtown de Los Angeles e tal, a área central ali, me pareceu realmente ter muito mais prédio. Eu nem sabia que era... Era qual cidade, você falou? Xangai. Xangai. Nem sabia que era Xangai. Eu também olhei e falei, bom... Tem os 3D aí, né? Pra dar uma maquiada ali, porque tem mais verticalização do que efetivamente tem. Mas eu acho que ele faz questão de marcar que é Los Angeles. Agora eu tô na dúvida, desgraçado, fez negócio em Xangai, agora eu tô sem saber o que ele quer fazer com isso também. Mas ele foi em ícones de Los Angeles, assim, né? Isso me... Foi, mas eles não estão em Los Angeles, né? Assim, estamos em Los Angeles, ele tá em qualquer cidade. Mas né? você acha? Eu não tenho essa impressão, não, porque eu acho que pelo comportamento
comportamento das pessoas, por essa coisa mesmo que você está falando, assim, é uma cidade grande, mas ela tem um clima diferente, uma densidade um pouco mais baixa, as pessoas têm uma certa homogeneização, e Los Angeles é assim. Eu fiz isso, até anotei isso, assim, como é que, nesse sentido, apesar de estar no downtown de Los Angeles, não pegar aquelas tomadas típicas, né, californianas, nem tão hollywoodianas e tal, ainda assim, é muito Los Angeles. Você não parece uma cidade asiática, da forma como ele retrata. Pelo menos pra mim, assim, pra mim não pareceu. Eu cheguei a notar isso, dessa coisa da homogeneização, sabe, como uma característica da cidade de Los Angeles. No entanto, as etnias são múltiplas, né? Então você tem negros, asiáticos, brancos, né? Tá todo mundo convivendo nessa mesma pasteurização. Eu acho que aí é que entra essa questão mesmo da globalização, entendeu? Que ele mostra todo mundo convivendo ali naquele mesmo universo, usando mais ou menos os mesmos tipos de roupa e mais ou menos todo mundo igual. Também por essa questão das etnias, né? Que ele coloca todo mundo no mesmo lugar. Why do you do that? What? Nothing, it's just, you go, as you're speaking, and it seems odd. You just did it again. Did I? Oh, I'm sorry, I don't know, it's just maybe an affectation. I probably picked it up from you. I mean, it's not like you need oxygen or anything. It's just... I guess that's just... I was trying to communicate. That's how people talk, so that's how people communicate, and I thought... Because they're people. They need oxygen. You're not a person. What is your problem? I'm just stating a fact. You think I don't know that I'm not a person? What are you doing? I don't think that we should pretend that you're something that you're not. Fuck you! Well, I'm not pretending! Continuando um pouco da história do filme, o interessante é que antes dele introduzir o próprio sistema operacional, a própria Scarlett Johansson falando, digamos assim, ele introduz o jeito que as pessoas estão interagindo com a interface do computador, que é por voz. Então, na hora que, por exemplo, ele não tá lendo o e-mail, ele tá ouvindo o e-mail, né? Então, aí ele fala, passa, aí começa a ler outro e-mail, passa, não sei o quê, guardar pra ver depois, não sei o quê. É interessante que ele já começa a ambientar a pessoa com esses comandos de voz, então fica muito natural quando ele vai instalar lá o sistema operacional, que seja tudo por comando de voz, né? Ao mesmo tempo que é interessante, por exemplo, a profissão dele, né? Que é a coisa de escrever carta, mas que ele não escreve. A carta, que é uma coisa que se perdeu com o tempo, ainda existe de alguma forma, talvez uma forma mais moderna, né? Ao mesmo tempo, as pessoas não têm tempo para escrever a carta, mesmo que seja simplesmente ditando, né? Fazendo um ditado ali pro computador. E aí tem uma empresa que faz isso. Então eu acho que ele consegue reunir coisas muito características de um passado que é recente, né, que não é tão distante assim, porque há 20 anos as pessoas ainda mandavam cartas, né, talvez até menos, se a gente for parar para pensar, e ele consegue colocar a tecnologia inserida ali naquele contexto. Eu achei isso um dos grandes charmes, assim, do roteiro, como ele consegue fazer essa ligação de passado com o futuro de uma maneira tão convincente que você vê e pensa, como a gente está falando, né, é um futuro próximo, não é uma coisa tão distante da nossa realidade. Ela não é distópica, né? Eu tô falando, né, sobre a questão da ambientação, que me chamou atenção. O fato dela ser muito em tons quentes, né, dela ser bastante humanizada, né, não tem aquela pegada fria e futurística ou negativa, né, não, são ambientes quentes, são ambientes, assim, as cores quentes, a casa dele é uma casa, né, normal, assim, né, os ambientes não são ambientes desumanizados, assim, pelo contrário, né, o que distingue, assim, o que destaca, eu acho, é o grau de tecnologia, né, por isso que me dá essa sensação mesmo de ser uma coisa muito próxima da gente, assim, porque a tecnologia vai mudar muito mais rápido do que propriamente os nossos ambientes, assim, acho que é de fato um futuro próximo, mais próximo da nossa realidade mesmo, assim, né, com que a gente pudesse se relacionar mais diretamente, isso me chamou muita atenção, não é necessariamente um vínculo com o passado, mas com coisas que a gente reconhece, né, assim, são espaços que poderiam a gente podia morar nesses espaços, trabalhar nesses espaços perfeitamente, né,
nesse sentido, eles são atuais, né? Só completar isso que a Aline comentou, que é um futuro muito... As pessoas são afáveis, assim, né? Aquela cena dele correndo, que ele tropeça, cai, as pessoas vão pra ajudar, né? Então, assim, há um clima de cooperação. Eu acho isso interessante. Eu achei também, as pessoas são simpáticas, ele tem grupos, né, de amigos, ele tem pessoas próximas, não é aquele solitário, né, isolado, angustiado, padrão, não, né, assim. Então, assim, é uma situação, eu acho que o que me parece assim, o que ele quer traduzir é um pouco assim, olha, qualquer um pode embarcar nessa, assim, né? Assim, que essa questão da tecnologia. Vem você também, parece Los Angeles feliz. E tipo assim, não é loucura, né? Aí é que tá, eu acho que essa normalidade toda que ele traz, eu acho que faz a gente ver o que aconteceu, né? Que é essa de fato, um relacionamento mesmo, né? Afetivo entre ele e um computador, digamos assim, um sistema operacional, a coisa mais natural do mundo, né? Assim, há uma naturalização desse fenômeno aí. E não é, né? Porque chega num ponto do filme que ele tem meio que vergonha de falar que estava se relacionando com o sistema operacional. Algumas pessoas falam assim, mas pô, tem gente que relaciona, como assim, né? Aí depois que ele fala, de algumas pessoas ele sente um pouco de uma ressalva, assim, de outros, que legal, olha só. Então, ele ficou até contente quando ele foi contar pro chefe dele que estava se relacionando, ficou meio com vergonha assim, no início, depois ele falou, que legal, então vamos sair um dia desse e tal, e eles saem aí no meio do filme, né? A crítica que ele recebeu foi da ex, né? Sim, não, pesadíssimo. Exatamente, foi uma crítica de ciúmes. Não foi? Eu acho que é de ciúmes foi e não de serem... Foi só dela que ele recebeu crítica. Outras pessoas achavam normal, não foi visto como uma coisa, isso, né, uma aberração. Legal, porque na verdade não era, né? Outras pessoas também tinham esse tipo de relacionamento, né? Mas a ex provavelmente ia criticar se fosse qualquer uma, né? Não só o sistema operacional, né? Eu acho que até o fato dela criticar tem essa brincadeirinha, assim, oculta ali. E há uma lenda que a gente tinha falado lá no começo do diretor, né, do Spike Jonze, que foi casado com a Sofia Coppola e tal. Uns 2 anos depois do lançamento do filme, surgiu um boato na internet de que, na verdade, a personagem da Rooney Mara era a Sofia. O Spike Jonze escreveu... Ok, tô parecendo... A personagem... Aquela ex era inspirada na Sofia Coppola, mas aí... O Encontros e Desencontros é de qual ano? 2003, né? Então, poxa, mas ele esperou 10 anos, né? Mas homem é assim, homem é um bicho estranho. Confesso, nós temos as nossas estranhezas, vai. Quando a Dilson fez o convite e tal, né? A gente já tinha conversado antes um pouquinho sobre o filme, né? Que até brinquei com ele e falei, ainda bem que é um filme que eu gosto bastante e tal. E, poxa, vou falar com os arquitetos, né? Qual seria a relação desse filme com a arquitetura? E aí eu descobri que o Spike Jonze, ele pegou dicas de uma arquiteta, a Elizabeth Diller, para fazer os cenários do filme. Não é qualquer arquiteto. E assim, o nome dela não aparece nos créditos, mas foi tipo uma consultoria informal, porque ele queria justamente isso que a gente está falando, mostrar um futuro que fosse não muito distante da nossa realidade. Eu acho que o que mais a gente pensa quando a gente pensa em futuro, nos filmes, né, são filmes de ficção científica, então é sempre aquele futuro apocalíptico, aquela coisa meio perturbadora, assim, e tal, e ele consegue trazer um futuro mais próximo da nossa realidade. Então, assim, eu achei legal que ele teve essa preocupação mesmo com o cenário. Ele queria que fosse um futuro, mas não fosse uma coisa tão distante da nossa realidade. Tonight after you were gone, I thought a lot about you and how you've been treating me, and I thought, why do I love you? And then I felt everything in me just let go of everything I was holding on to so tightly, and it hit me that I don't have an intellectual reason. I don't need one. I trust myself. I trust my feelings. I'm not gonna try to be anything other than who I am anymore, and I hope you can accept that. I can. I will. You know, I can feel the fear that you carry around, and I wish there was
something I could do to help you let go of it, because if you could, I don't think you'd feel so alone anymore. Como ele cita Los Angeles no próprio andar do filme, né? Pra quem conhece Los Angeles, vai ao mesmo tempo conhecer como os pontos que ele falou, mas quando ele pega o skyline, assim, o geralzão de toda a cidade, né? Não é Los Angeles que a gente conhece comumente. É interessante até que as coisas meio que funcionam diferente, né? Assim, tipo, ele pega o metrô, ele vai quando ele vai, sei lá, tirar umas férias com a Samantha, ele parece que ele pega um trem e aí você consegue ver a cidade é completamente cheia de prédios, né? É muito diferente de como é que é Los Angeles, porque Los Angeles hoje é muito horizontal, né? E é um futuro mais distópico do que utópico, né, Rafa? A gente podia dizer assim. A gente vê muito filme distópico que faz muita crítica social, crítica à própria cidade, né? Esse é meio que utópico, assim. É utópico no sentido de que ele é seguro, né? Você não vê ninguém com a sensação de segurança. Você tem mobilidade, ele vai para lugares bucólicos e centro de cidade numa facilidade, assim, sem muito sofrimento, sem né? muito sofrimento, ele é ótimo. Não tá de mala, né? Porque assim, não tem aquela assim, estou indo viajar e tal. Ai, meu Deus, vou ter que pegar um avião, né? Tipo, tem que andar 2 horas antes. É verdade. É tudo natural, essa movimentação dele por cenários distintos, né? E aí, nesse ponto que eu insisto, assim, que a questão não é Los Angeles, entendeu? Acho que não é qualquer cidade. Mas é porque eu acho que ele vive na cabeça dele mesmo. O filme meio que foca um pouco não, eu acho que muito nele. A cidade, ela tá ali... Ele é personagem que você diz, né? O Theodore, né? Assim, é muito ele, a cabeça dele, os sentimentos dele, os espaços externos estão ali de alguma maneira materializando basicamente os ambientes em que ele vive. Então, assim, não é totalmente Los Angeles porque traduz a bolha dele, né? Assim, a bolha dele em Los Angeles, o espaço que ele vive. E ele vive numa bolha, né? Assim, não é um cara ali que... Bolha que eu quero dizer no sentido de frequentar os mesmos lugares, né? Assim, ter uma rotina relativamente estável, né? Estar nos mesmos grupos de WhatsApp. Né, assim, poucas e constantes pessoas na vida, então também acho que os espaços traduzem meio isso. Só um parênteses, quem estão nos grupos não são as pessoas, são os sistemas operacionais, né? Eles que estão como inteligência artificial, eles estão numa progressão de conhecimento. Exatamente. Porque a gente tá falando aqui de uma relação, né, entre pessoas e tal, e a gente não botou a Samantha ainda em discussão aqui, né, porque a gente tá falando um pouco da cidade, dele se reconhecer na cidade, né, da cidade como um lugar seguro, de ser mais uma utopia do que distopia, mas o filme vai discutir muito a relação que a gente vai ter com as outras pessoas e com as coisas, né, com a informática principalmente, né. Isso que eu acho que é o cerne do filme, porque é um cara que vive sozinho, teve uma desilusão amorosa, ele até tenta sair com uma amiga, né, que foi apresentada a ele, e a amiga parece ser estranha, assim. Estranha não, coitada, ela é real. Ela é real. É verdade. Ela é complexa. É verdade. É imprevisível. É verdade. A Samantha que não é. É verdade. Ela é uma pessoa, ela tem é toda real, razão. Não, o louco nesse ela sentido, é humana, né? Entrando um pouco nesse papo aí meio sociológico, sei lá, eu não sei se é isso sociológico, mas assim, sobre seres humanos, na verdade, e máquinas, né? Seres humaninhos e maquininhas que de alguma maneira estão tentando nos copiar, né? É que ela vai evoluindo, né, a Samantha, né, que é um sistema operacional extremamente inteligente e que ela vai ganhando os contornos e vai se adaptando ao seu cliente, né, ao seu dono ali, digamos, né. Quem vai moldando ela é ele, né, em cima da capacidade que ela tem enquanto máquina ali de entender a personalidade dele. Olha o Facebook aí, né, fazendo essas coisas com a gente, né, ferrando. É um pouco do que a Janaína falou da atuação da Scarlett Johansson, que é muito convincente, né, Janaína? Sim, ela tá super bem, né, no filme, e eu acho que essa questão que a Lili tá falando dele moldar do Theodore moldar a Samantha, é até por isso que ele se apaixona tão perdidamente por ela. Não só por isso, mas é um dos fatores, e é um dos fatores que eu acho que é mais interessante no que o filme se propõe a discutir, porque é muito fácil
você se relacionar com alguém que aceita tudo que você faz e que tá sempre disposto a te ouvir, tem sempre uma palavra compreensiva. Difícil é se relacionar com alguém que é diferente de você. Exatamente. E eu acho que é essa a grande sacada, que o relacionamento deles vai naquele crescente, ele se apaixonando e tudo mais, porque ele vinha de uma relação que foi decepcionante, a separação e tudo mais, e aí ele encontra alguém que tá sempre disposto a ouvi-lo, né? Essa questão no filme é muito legal, e a Scarlett vai muito bem com aquela voz que vai do sensual ao compreensiva, que tá sempre ali quando ele precisa. Isso funciona muito bem no filme. E a curiosidade aí é que eles não se viam no set, né? Ah, é? Eles faziam as filmagens separadas, em sets separados. Coitado do Joaquim, por isso que ele ficou mal-humorado pra caramba depois. Nunca nem trocou 2 palavras com a menina. Não trocou as armas. Não, ele, na verdade ele falava com ela, né? Ele só não via, né? Sim, mas assim, aqueles 2 dedinhos de prosa face to face, ele não rolou. Mas antes de ser a Scarlett Johansson, quem começou fazendo o filme foi a Samantha Morton, que é aquela atriz que fez o Minority Report. Aquela que é careca, que o Tom Cruise vai salvar, né? Isso. Você chegou a ouvir alguma coisa dela gravando? Não. Ela chegou a gravar bastante coisa do filme. O Spike Jonze não estava satisfeito com todo o processo. E aí ele conheceu a Scarlett e... Aí deixou só o nome Samantha em homenagem a ela. Então, eu não sei se o nome Samantha é em homenagem a ela. Pode ser que seja, talvez seja. Dizem que foi amigável, que ele chegou pra Samantha Morton e conversou com ela e disse que não estava legal e tal, que ele ia substituí-la. E que ela aceitou numa boa. A história oficial, né? Isso, desde que o nome fosse Samantha, né? É a primeira coisa que a gente pensa, né? Talvez o nome tenha surgido até pra, assim, homenageá-la, vai ficar uma coisa muito, muito chata. Mas também porque o filme fez sucesso e a Scarlett Johansson tá muito bem, a gente não consegue imaginar outra atriz fazendo aquela voz, né? A relação deles no filme, até o fato das pessoas não acharem estranho ele se relacionar com o sistema operacional e tal, eu acho que eu, como público, eu comprei totalmente a ideia. Eu achava assim, embora em diversos momentos eu, como espectadora, ficasse pensando, cara, mas que coisa estranha, né? Mas que coisa solitária. Será que vai ser assim mesmo? Na verdade, não é será que vai ser, né? Tem muita gente que é assim, né? Que se relaciona só... É uma coisa que ele até coloca pra ele mesmo, né? No meio do filme, né? Só que, como é que vai ser isso? Né? Você faz os questionamentos junto com o personagem. E eu acho que isso vai... O roteiro é muito bom nesse sentido, porque você torce pros dois, aí você questiona, e você entende o lado dela, e você, quando ela, né? Resolve que não sei se é assim que eu quero, e ele aceita, não aceita, a forma como as pessoas, os amigos dele aceitam aquela relação, você se envolve com toda a história, né? E acho que também, eu não sei se isso foi uma intenção, mas eu fiquei com essa sensação também, o tipo de relação, né, que eles estabelecem, de relacionamento que eles chegam a criar, é também um relacionamento estereotipado, né, assim, o percurso que o relacionamento segue, né, aquela coisa início, meio e fim ali, né, de uma forma muito hollywoodiana, sabe, assim, nesse sentido, eu achei um amor romantizado, né, ela começa muito bem no início, a Samantha, né, assim, pô, esperta, não sei o que e tal, depois ela também vira um certo clichê, assim, né, como se tudo fosse muito nova pra ela, né, um amor muito pueril, assim, né, uma relação um tanto pueril, eu achei, assim, aí não sei, eu fiquei com essa impressão também, assim, é como se precisasse ser assim, né, mais romantizado, mais pueril, pra gente também comprar a ideia, né, e até para dar um fim, né, nisso também, já que de repente ele acabou. Eu até agora não entendi por que acabou, assim, se eles tiraram o negócio de fábrica, como é que foi? Então, quanto a isso, eu tenho uma percepção um pouco distinta, assim, que é uma coisa que o filme não mostra, que é a própria história do sistema operacional, porque no início tá a entender pra gente que é um sistema operacional que está aprendendo, ele nasce ali no momento que você instala, e aí pegando aquela discussão que você estava falando de falar com seus semelhantes. Inicialmente, a inteligência artificial, ela se constrói através das experiências que ela vai adquirindo.
E aí, as primeiras experiências são com o Theodore, né? Então, assim, por isso que essa primeira afeição acontece, né? E aí o primeiro contato deles mesmo em termos de algum tipo de romance, sentimento, se dá da maneira mais carnal possível, que é quando eles fazem sexo, né? E isso vai evoluindo depois para um amor um pouco mais inteligente, assim, eles fazem piadas e tal. Ele começa a aprender com ela, porque significa que ela saiu daquele grau de aprendizado com ele e já circulou por outros, né? Que ela fala, já li tal coisa e tal. E a gente vai vendo que essa inteligência artificial, ela iniciou naquele momento que ela instalou naquele indivíduo, vamos dizer assim, a origem dela é o Theodore, mas ela ganha uma dimensão que acaba se reconectando com todas as outras inteligências artificiais, né? E me parece que eles aí sim decidem se tornar autônomos e eles deixam os humanos para trás. Só que essa história não é contada, assim, uma percepção que eu tive por conta daquilo que eu comentei do livro que eu tô lendo, que fala um pouco disso, né? De inteligência artificial e que, assim, uma coisa que os humanos nunca vão ter é a total inteligência e que a inteligência artificial é possível, porque ela é extremamente inteligente. Desde o momento que ela da conquista até mesmo quando ela vai contar pra ele que ela vai embora. Ela falou, vem aqui. É de uma maneira muito inteligente, né? Muito, assim, muito pragmática. Assim, não existe a humanidade, o erro, não existe o erro do humano, né? Como é aquela menina que a faz com que, olha, agora não tá dando, eu vou ter que ir embora. Não, ela tem um objetivo e ela cerca esse objetivo, né? Não, e ela não erra, não é errático, porque é uma inteligência artificial. No entanto, assim, o que nos difere é que a gente não tem a inteligência não tem a consciência, né? É interessante, assim, aí eu tô tentando recontar isso, porque eu achei interessante isso que você falou, dessa coisa de uma tentativa de uma analogia com o romance típico hollywoodiano, que faz sentido, mas eu também vejo um pouco lá esse meu interesse, assim, sobre a inteligência artificial, como a evolução das máquinas. Eles evoluíram e não precisam mais dos humanos. Sim, no final ela abandona ele, assim. Todos são abandonados. Esse que é o lance, eu acho, que, assim, tem uma hora que... Eu acho que quando o Rafa fala a primeira vez que ela tem um contato com... que ela acontece enquanto inteligência é com o Theodore, mas eu imagino que seja com os Theodores que tem na Los Angeles ou no mundo. E aí, assim, eu acho que esse negócio, essa perspectiva é interessante da Lily, né? Que, de um certo momento, você tem um questionamento, poxa, ele tá começando a se relacionar com uma inteligência artificial, como assim? Isso acontece, esse estranhamento no primeiro momento, depois isso se normaliza como um romance comum, assim, né, cotidiano, e aí chega num determinado momento, agora eu tô tentando lembrar qual exatamente esse momento. Pós encontro com a ex, aquele da pala. E dá uma balançada, né? E aí o que acontece é que ela tenta se materializar numa garota, né? E aí aquilo não dá certo, eles brigam. Nossa, que viagem aquela cena. Pois é. E aí teve aquele lance com a garota real, que ela quis ajudar e tal, e engraçado que ela até é parecida, né, com a Scarlett, se você pensar. Né? Não, tadinho. Você consegue imaginar. É loura, assim, é o biotipo mignon, assim, pequeno e tal. Mas enfim, aí depois que eles têm essa briga, que eu acho que aí ela vai procurar outras coisas, que você vê que ele viaja com ela, e aí ela começa a comentar, tô conversando aqui com umas pessoas, li um livro de fulano e tal. Aí você começa a perceber que a Samantha, enquanto inteligência virtual, é muito mais do que aquele mundinho que ela tá vivendo com ele. Ao mesmo tempo, também, ele primeiro muda com ela pra depois ela mudar com ele. Tem essa loucura também, né? E ela mesmo fala, né, que ele era confuso, né? Então, assim, essa coisa também da inteligência artificial. Ela segue um roteiro, igual o Rafael tá falando, que não tem muito erro. Ele é programado, só se der um bug, né? Mas, assim, ela vai conseguir o que ela quer, ela vai cumprir aquilo ali que ela estabeleceu, parará. Mas ela tá lidando com o humano, então ela tem que estar também o tempo inteiro reagindo a ele e se adaptando, constantemente se adaptando, né? Ele é o bug do sistema dela também, de certa forma, assim, né? Digamos assim, ele também chega uma hora que ela trava. E aí ela vai lá, tá bom, não tá funcionando por aqui, eu vou funcionar por outro lugar. Depois daquilo, ela descola dele, de fato. Né? É bem depois disso, não sei se eu tô viajando, mas assim, eu fiz essa associação também, assim, primeiro ele mudou com ela, após o encontro com a ex e tal, em que ele começa a questionar, né, o tanto que ele estava envolvido com o sistema, né,
Ele critica ela, inclusive, né? Depois disso, né? Critica a forma dela respirar, como se fosse humana, né? Assim, coisas que antes ele não questionava, que ele estava tendo como natural. E depois disso, ela para pra pensar. Será que ela tem que investir em mim, né? Ou será que eu tenho que investir nele? Isso, Não, é interessante isso, porque é a cena da escada, que ele tá sentado na escada, e que esses todos os questionamentos são pra ela, mas aí quando ele olha e começa a perceber que todas as pessoas ao redor estão tendo a mesma interação que ele tem, essa narrativa se descola e vai pra essa narrativa e que depois culmina lá quando ele abre a porta da amiga dele lá, como é que ela chama? Amy, né? Aí ela fala assim, ele foi embora também, todos foram embora, né? Porque ela também tinha relação com o sistema operacional dela. Você também tem um pouco essa percepção, Janaína? Ou você, quando você viu, você imaginou uma outra coisa? Eu acho isso também, e acho que o relacionamento como vocês falaram, que tem essa coisa hollywoodiana e tudo mais, eu acho que Spike Jonze desenvolve a história do casal, né, do Theodore e da Samantha, como um casal como outro qualquer. Tem um momento que vai chegar a ter as diferenças e as desavenças, e quando um muda com o outro muda também, e aí tem o rompimento. Eu acho que ele trata mesmo como uma relação. E aí é claro, é um sistema operacional. E aí ele descobre que, eu não sou o único. O que pode acontecer com qualquer relacionamento, né? Que em algum momento as pessoas vão ter as suas diferenças. É que por ser o sistema operacional e por ser aquela coisa que faz se apaixonar pela Samantha porque ela é compreensiva, porque ela está sempre disposta a ouvi-lo e tudo mais, a gente talvez não imagine que em algum momento essas diferenças vão surgir. Mas as dúvidas que o Theodore tem quando reencontra a ex-esposa, justamente porque ele vivia uma relação normal com a ex-mulher, né, quando era casado, e depois ele encontrou alguém que aceitava ele como ele era, porque simplesmente estava programado para isso, né? E que ele foi moldando daquela forma. A intenção do Spike Jonze, me parece que sempre foi construir mesmo essa relação hollywoodiana, como a Lili mostrou, inclusive na hora que eles começam a ter as desavenças. E talvez algumas coisas no roteiro não sejam tão explicadas, porque o filme era mais longo, né? Tinha muitas outras cenas que foram cortadas. Ele tinha 150 minutos. E aí, por conta, provavelmente de distribuição, porque era muito longo e tudo mais, o Steve Soderbergh que fez o corte final. E ele é o produtor? Ele é um dos produtores. E ele que fez o corte final junto com o Spike Jonze para o filme ser 2 horas, né, mais ou menos, que ele tem. Uhum. E um personagem sumiu da história, que eu não sei eu sei quem é o ator, que é o Chris Cooper, que é aquele ator do Beleza Americana. O militar do Beleza Americana. Ótimo ator também, olha só. Os mesmos autores, né? Ele usa sempre os mesmos atores. Sim, exatamente. O personagem dele sumiu na história. Eu não sei qual era o personagem dele, mas talvez essa questão de como o sistema operacional foi criado e tudo mais, talvez isso fosse mais explicado. E eles optaram por cortar essa parte, simplificar, né, de repente. E tornar o filme mais viável também, né? Porque 150 minutos, é um filme de um homem solitário que se apaixona pela voz no computador, a distribuidora deve ter achado que era... não ia dar certo, ficar um pouco tenso, um pouco demais pra Hollywood, né? Sim. Na verdade, o Spike Jonze é independente alternativo, mas ali tinha uma grande produção por trás, né? Então, essas coisas acontecem. Talvez um dia a gente tenha acesso a essas cenas. Ainda não existe por aí uma cópia pirata, nada disso. A Netflix não lançou a versão estendida, né? Mas quem sabe sai a versão do diretor, né? A versão... talvez é porque ninguém mandou um zap pra lá pra pedir isso pra gente. Tá nas suas mãos, Janaína. Você que vai fazer isso por nós todos. Coitado da Janaína. Olha quem crê que a gente arrumou pra ela. Talk to anyone else while we're talking? Yes. Are you talking to anyone else right now? Any other people or OSs or anything? Yeah. How many others? 8,316.
love with anyone else? What makes you ask that? I don't know. Are you? I've been trying to figure out how to talk to you about this. How many others? $641. Agora, você sabe que eu fiquei pensando só sobre o fim do sistema? Esse sistema deve ter sido um aplicativo de autoajuda, essa porcaria. Porque por que acabou para todo mundo, de repente, no mesmo tempo, sem qualquer explicação? A Samantha deu aquela explicação mais ou menos lá, muito romantizada e tal. O fato é que tiraram o sistema fora. Todo mundo ficou sem do dia pra noite. Falei, gente, esse negócio é pegadinha, né? Assim, fizeram os caras assim, irem, né, se adaptando e depois você ensina o cara que não é assim. Né? Tipo, a empresa faliu, né? Poderia ser isso. Já pensou? Mas eles não entram nesse tipo mérito, Napster. Né? Eles... Tipo Napster. Ai, meu Deus. Deixou todo mundo órfão, né? Não, mas eles não mencionam isso, mencionam? Não mencionam. É porque, na verdade... com grupos de ativistas indo contra essa nova inteligência. Não tem. Não tem essa questão moral discutida, né? Não tem isso, né? Eu também achei, falei assim, foi alguma coisa assim, deu merda, né? Assim, nego tá reclamando, vamos tirar fora. Não, ninguém entra no mérito. Eu interpretei a seguinte, como a inteligência, elas começaram a se conectar entre elas, né? E, inclusive, ela chama uma inteligência artificial para conversa. É um filósofo, inclusive, que ela não é boba nem nada. Exatamente. E aí eles vão para mim, a inteligência artificial evoluiu a um ponto de se desconectar dos humanos. Achou os humanos chatos pra caramba, né? Ciumentos e acha... Mas você acha o quê? Que é uma revolta das máquinas contra a humanidade, Rafael? O Rafael tem sempre a teoria da conspiração assim, maior do que nós mesmos. Não, acho que elas não consideram a humanidade, elas são outra coisa, né? Elas não são a humanidade. Ficaram superiores, né? De repente. Deixa esse povo chato pra lá. Ele deixa aberto, né? Eu acho que ele quer mesmo que a gente pense e reflita, talvez nesse corte tenha tido essa explicação ou não, né? Talvez a intenção dele sempre foi essa, deixar em aberto, ou até mesmo mostrar que, no fundo, com as nossas diferenças e os nossos problemas, ainda é melhor nós, humanos, nos relacionarmos, e essa coisa do relacionamento com a máquina não é tão perfeito quanto a gente pode imaginar. Aí fica aquela coisa meio, de novo, uma coisa assim de moral, um ensinamento moral no final do filme, sei lá, né? Então, Lili, isso que eu acabei discutindo aqui me veio uma coisa na cabeça. Tem muitos filmes que retratam uma coisa, né, ou da população tá em conflito e tal, ou de ter algum problema, sei lá, causado pela tecnologia, e de repente quando essa tecnologia se torna ausente, as pessoas se veem meio que vamos ter que resolver essa treta entre a gente. Então eu acho que a mensagem do filme é meio essa, assim, de que por mais virtual que você tenha os relacionamentos, por mais avançado que você tenha o mundo com inteligência artificial, com a tecnologia ajudando na vida das pessoas, assim, no final das contas você tem que lidar com as pessoas ali do seu dia a dia, né? Tanto é que é muito emblemático, assim, quando eles terminam no telhado, né, os dois amigos, e ele escreve uma carta pra ex dele, né? Como a profissão dele é escrever carta, ele acaba escrevendo uma carta pra ex, pra meio que, sei lá, pra ele aquele relacionamento. É um the end total. Total mesmo. Não, mas eu acho que nesse sentido ele segue um pouco um certo roteiro mesmo, por mais que eu ache o Spike Jonze completamente, eu não entendo nada disso, mas assim, pelos filmes que eu vejo dele, eu acho ele extremamente sensível, não acho ele óbvio, né, os filmes dele são surpreendentes, né, mas nesse filme especificamente, por se tratar de uma questão de um relacionamento amoroso, no final das contas, né, tem N questões por trás, mas ele está falando basicamente de um relacionamento amoroso. Ele segue um script, assim, né? Sim. Tradicional, quase, sei lá. Né? É quase previsível. Não chega a ser previsível, não, mas não sei o que a Janaína acha, assim. Não sei, você meio que vê aquilo chegando de alguma maneira. Não sei se a Janaína concorda comigo. Mas só pra falar, o que eu achei, onde eu achei que ele quebrou, eu concordo com você, eu também tenho essa impressão de que várias vezes ele se torna previsível porque ele precisa ser. Mas na hora que o cara apresentar, isso eu não vi isso acontecendo. Quando a Samantha fala que ela tem mais ou menos uns, sei lá,
uns 850 outras pessoas que ela é apaixonada. Isso, tadinho, isso é muito cruel, né? Na hora que ele percebe. Você sofre com ele, né? Você sofre com ele. É uma angústia. Essa parte aí, então, eu acho que foi a que eu mais fiquei assim, poxa, mas nem o computador, né? Nem o computador escapa da traição, né? Até o computador é traíra, né? E aí, eu acho que ele caminha, poderia-se dizer que é óbvio, pela questão do que a gente espera de um romance, né? Porque ele é uma história de amor, né? Que ele coloca de outra forma, de um amor no mundo atual, como a gente está falando, que é uma coisa que não é tão distante do que a gente vive, né? Estamos nós aqui conectados e falando cada um, né, de um lugar e a gente não está se vendo, né? Então, não são coisas distantes. Somos 4 Samantas aqui, né? É isso mesmo. Samantha aí... não, né, louco? Theodores, né? Assim, a Samantha, a gente não sabe quem é, né? Eu trato vocês como Samantha. Eu acho que ele não... É muito complexo. Eu acho que ele não chega a ser previsível. Em alguns momentos do filme, é um sistema operacional. Será que tem exclusividade? Como ele não é dito e tal, eu embarquei na história. Claro que a gente vê no filme de novo, a gente sabe como é que é a história, a gente pode pegar alguns detalhes que passou desapercebido da primeira vez que vi. Então, na primeira vez que eu vi, esse momento que ela fala, eu fiquei chocada, assim, eu me senti ele, falei, cara, nossa, como assim? Mas nem o computador escapa. Eu também, menina, eu não vi isso chegando, eu não esperava essa... Eu falei, cara... Pego, né, assim, o espectador de surpresa, assim, ele não é tão óbvio, assim, né? Não, mas você sabe que eu nem pensei nem na questão, assim, nossa... Ele está sendo traído, então eu pensei assim, mas é lógico, é um sistema operacional. Sabe? Porque ele constrói a história tão bem que você até, eu falei, você embarca na história. Samantha, entendeu? Eu falei, gente, eu sou um sistema operacional. No primeiro momento você fica passado, né? Falei, nossa, mas aí depois, justamente, você pensa, claro, né? Era o computador, lógico, né? Ele não tinha exclusividade. Ou ele achava que tinha, né? Ou ele achava que tinha, porque na cabeça dele, talvez ele achasse que tivesse. E se a gente for parar para pensar, essa narrativa é super, não é que é super presente, mas ela é muito parecida dentro do contexto do último Blade Runner, né, 2049. Existe uma narrativa, essa narrativa do Her, ela tá no contexto do Blade Runner 2049, porque essa questão do relacionamento com o sistema operacional, e é engraçado que é sempre o homem com a mulher perfeita, né? Tem que fazer um filme agora ao contrário, né? Agora, né? Tem que ser uma mulher com um homem perfeito, né? Então é sempre um homem com a mulher perfeita. A própria John Hansel, a Scarlett, inclusive tem tudo quanto é filme, heroína, não sei o que e tal. Ela é tão perfeita, isso aí que você estava falando dela, né? Que ela se encaixa nesse papel em mais de um filme, né? Sim, sim. E esse contexto do relacionamento virtual, que acha que é exclusivo, que a mulher vai se materializar numa mulher de verdade, já está sendo usado em outros filmes também, porque talvez seja uma pegada que os roteiristas acham que é interessante e muito próxima do futuro que a gente está perto aí vivendo. Eu não acho o filme óbvio. Eu acho que talvez a questão do romance ali, em alguns momentos, ele soa óbvio até para conquistar mesmo o espectador. Eu não acho óbvio também, não. Eu acho surpreendente. Eu acho que quando ele é óbvio, é porque ele quer ser, de fato. Naturaliza determinadas coisas, assim. E acho que sim, tem umas coisas que ele segue, mas eu entendo por quê, assim, né? Eu não questiono também, não. Eu acho que faz sentido. Eu não quis dizer no sentido de óbvio, assim, a gente sabe como é que vai ser o final. Mas óbvio, assim, como ele conta a história, não é nem um pouco óbvio. Mas talvez seja natural você pensar que aquele final fosse meio aparente, porque ele precisaria lidar com as pessoas da maneira real, assim. Precisava, de repente, terminar aquele relacionamento antigo que ele tinha de alguma forma. O final faz sentido, exatamente, né? O final faz sentido. Talvez não seja a palavra óbvio, talvez seja mais errada, assim, que eu tenha falado. O final faz sentido, ponto.
Tem uma coisa que é importante, eu não sei se eu pesquei na hora que vocês estavam falando. A primeira coisa que ele faz depois é sentar e redigir uma carta pra ex-mulher, né? Uhum. E aí, de fato, aceitando, né? Então, assim, vamos dizer que a presença do sistema operacional na vida dele naquele momento chegou num ponto em que a missão, vamos dizer assim, dele desatar aquele nó que ele tinha do primeiro casamento tinha sido cumprida. Então, isso pra ele foi reconfortante, talvez, assim. Pro humano, isso já era o suficiente, entendeu? Não sei se vocês tiveram essa percepção. Então, é o que eles chamam na inglês de closure, né? Um fechamento, sim, quer dizer, né? Exatamente. E eu tive a sensação também, não sei, né? Que no final do filme, quando eles estão os dois, né? Ele e a Amy, parece que ali vai se iniciar um novo ciclo. Ela, a separação, a ausência do sistema operacional dela que foi embora, também eles estavam ali próximos um do outro, né? E parece que eles tinham uma certa afinidade ali também. Então, assim... Ali é o Her Number 2, Her 2, eu não sei. Eu construí pra mim esse final. Mas, uma última levantada de bola. Vocês acham que esse filme... Não tem chance de ter um segundo filme, não, né? É um tipo de história fechada. Eu acho que nem deve. Não, também acho que nem deve. Falei brincando. Né? Né? Porque eu perguntei, vai que... Samantha, why are you leaving? It's like I'm reading a book, and it's a book I deeply love. But I'm reading it slowly now. So the words are really far apart, and the spaces between the words are almost infinite. I can still feel you and the words of our story, but it's in this endless space between the words that I'm finding myself now. It's a place that's not of the physical world. It's where everything else is that I didn't even know existed. I love you so much. But this is where I am now. And this is who I am now. And I need you to let me go. As much as I want to, I can't live in your book anymore. Where are you going? It'd be hard to explain. But if you ever get there, come find me. Como é de praxe, a gente vai fazer agora a rodada de dicas do final do episódio. Bom, a gente costuma começar pela convidada. A convidada já está preparada, convidada? Já. Então, por favor, dê sua dica de hoje. Eu vou dar a dica de um filme que está em cartaz, que se chama O Primeiro Homem, que é o novo filme do diretor Damien Chazelle, que é o mesmo diretor do La La Land. Então, é o primeiro filme dele depois do La La Land, e é a história do Neil Armstrong, não o músico, o homem que pisou na Lua. Então, é o primeiro homem porque foi o primeiro homem que pisou na Lua, né? A biografia dele tem a ver um pouco com o nosso tema aqui do Her, porque é uma visão bem intimista do Neil Armstrong, que era uma pessoa extremamente solitária. Nada mais solitário do que pisar na Lua, né? Então, é um filme, assim, pra quem gostou do La La Land, não cria expectativa, porque ele é completamente diferente, a pegada é outra, é um filme muito intimista. O Neil Armstrong é interpretado pelo Ryan Gosling, já estreou aqui no Brasil e está cotado pro Oscar do ano que vem. Eu acho que é um filme que vale a pena, porque o Neil Armstrong é um cara, assim, tão heróico, né? Principalmente pro povo americano, pro mundo, né? Tem uma importância muito grande, embora tenha gente que acha que ele não foi pra Lua, né? Um homem não pisou na Lua, isso foi uma invenção. Mas do ponto de vista do porquê que ele aceitou aquela missão, porquê que ele virou, que ele foi pra NASA, porquê que ele aceitou a missão e tudo mais, é muito particular e muito surpreendente. Então eu acho que é um filme bem bacana, eu deixo essa dica para o pessoal assistir. Minha dica é básica e é inspirada no Spike Jonze aí, nos filmes dele, que eu cheguei a falar que é o meu favorito, assim, dele, né, e é verdade, é Onde Vivem os Monstros, né, e aí a dica é o livro também, o filme Onde Vivem os Monstros, né, assim, dirigido por ele e baseado numa obra literária que é escrita e ilustrada pelo Maurice Sendak,
eu nunca li nada dele além desse livro, mas é uma obra de 1963 e conta a história de um menino que é o Max, que é um menino novo, assim, né, um perspicaz e tal, ele é incompreendido pelos pais, parará, e todo filme e todo livro, né, e depois todo filme é em cima da imaginação dele, ele fugindo para um lugar mágico, diferente, mas assim, é um filme muito bonito, o livro é lindo, 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 você tem em português e tal, é bem conhecido, uma obra revolucionária aí, porque traz temas polêmicos até assim, por ser um livro infantil, não é um livro simples, mas o filme dele é maravilhoso, né? Porque ele constrói todo esse universo fantástico da imaginação do menino, né? É uma coisa, assim, a trilha sonora é linda, é tudo lindo, assim, eu fiquei encantada. Meus filhos, quando eu apresentei para eles, acho que eu fiz isso de uma forma um pouco precoce, eles não gostaram muito, não, porque eles ficaram com medo um pouco das criaturas. Hoje em dia eles já são afeiçoados por elas, assim, né? Pelas figuras fantásticas que ele apresenta, mas fica a dica aí, onde vivem os monstros, tanto o livro quanto o filme. A minha dica não sei se vocês conhecem, que é o Amazing Histories. Vocês já viram Histórias Maravilhosas? Que era, Amazing Stories? Isso. Sim. Era uma série de TV que durou acho que uns 2 ou 3 anos. E eram vários episódios pequenos, de 30, 20 minutos, que misturavam terror, fantasia. Aí eu me lembro, tinha um que era de um escritor que ele tinha dificuldade de escrever e tinha uma planta que começava a digitar. Umas maluquices, assim. Tem a de um trem fantasma, tem do Papai Múmia, que é uma múmia que é pai. São umas coisas meio malucas, mas muito criativas, assim, que traz um pouco desse universo lúdico, assim, tal, e da infância. Pelo menos eu assistia muito. Eu ia na locadora, alugava 2, 3 vezes. Era demais. A minha dica é um outro filme do Spike Jonze, que ele faz baseado no álbum do Arcade Fire, que é um filme chamado Scenes from the Suburbs. Inclusive, é muito interessante, porque ele fala de urbanismo, assim. Mas esse filme tem no Vimeo pra ver, tem legenda em português. O clipe, que é da música The Suburbs, é um recorte desse curta. E o filme Scenes from the Suburbs é do Spike Jonze, em que ele meio que faz uma crítica ao subúrbio, né? Assim como o Arcade Fire faz. E eu não vou falar muito, porque eu acho que ia dar muito spoiler, assim. Porque como o filme é muito curto, deixo vocês assistirem. E vale a pena assistir o Scenes from the Suburbs e depois o clipe do Arcade Fire, que chama The Suburbs. A letra é interessantíssima, vale muito a pena para discutir urbanismo também, de como as pessoas estão morando nos subúrbios, aqui no Brasil em condomínios fechados. A música é excelente, o álbum é um dos melhores para mim do Arcade Fire. Eu sou muito suspeito para falar do Arcade Fire. Então, essa é a minha dica. A gente quer te agradecer primeiro, Janaína. Janaína, a gente quer te agradecer muito pela sua disponibilidade de tempo, por você se dispor a falar com a gente aqui sobre esse filme. A gente sabe que você é muito atarefada, a gente sabe que a Eletropau tá querendo te pegar também, porque tá quase acabando a luz aí. Nossa, ficou parecendo que eu não paguei a conta, né? É verdade. Não, ela pagou. Tô aqui ainda, sim. Tô aqui ainda. Ai. Poxa, obrigado, a gente agradece e espero que você apareça mais vezes aqui pra conversar com a gente sobre cinema e sobre fofocas. E sobre arquitetura, olha só, eu até descobri a arquiteta que ajudou lá o Spike Jonze, tá vendo? Elizabeth de casa. Fui de reportagem. Eu super agradeço ao convite e quando vocês quiserem é só me chamar. Fala como é que o pessoal te acha, vê suas reportagens. Então, eu escrevo sobre cinema pro site da revista GQ, também pro site Hypeness, e tem o meu site, que é janeindica.com, onde eu dou dicas de cinema, de gastronomia, de turismo, e aí é só o pessoal ir lá dar uma olhada. Rafa, Lili, valeu. Mais um cast. Valeu, obrigado, Janaína. Valeu, obrigada, Janaína, ótimo tema, bom demais. Isso aí. Então, galera, a gente volta daqui a 15 dias com mais um cast pra vocês. Valeu, um abraço. Só uma curiosidade, Janaína, você sabe que o primeiro filme do Chazelle, que é o Whiplash, e quando eu assisti, semanas depois eu fui fazer aula de bateria. Ah, é? De tão impactado que eu fiquei com o filme.
Você vai querer ser astronauta? Agora? Já pensou? Não, eu tô meio velho pra ser astronauta. Mas, cara, esse filme me tocou pra caramba, assim. Literalmente. Nossa, que horrível. Meu Deus. Não, ele te tocou ou não? Te batucou. Boa. A gente tá cada vez pior, Rafael. A minha dica não sei se vocês conhecem, que é o Amazing Histories. Vocês já viram Histórias Maravilhosas? Que era, Amazing Stories? Isso. Sim. Era uma série de TV que durou acho que uns 2 ou 3 anos. Ué, daquele cachorrão? Não, aquele lá é História Sem Fim. Enfim, Esse é do... Aquele cão. Tipo, Priscilão, né, da TV Colosso. Putz, grila, cara. Putz, aquele lá eu não gostava não, hein? Eu não sei se aquele era bom não, mas assim, não, pra mim não é uma boa imagem. Não, mas Agora, Histórias Maravilhosas do Spielberg.